Alesp cedia lançamento para valorização de líderes e empreendedores sociais. Trata-se do movimento Auroras do Brasil, que nasce para incentivar e fomentar o terceiro setor. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje aqui em nossos estúdios a presidente do projeto Auroras do Brasil, Juliana Pires. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. E também da vice-presidente Miriam Nascimento. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje em nossos estúdios aqui no Alesp Cidadania. O que é o Auroras do Brasil? Bom, esse movimento ele nasceu em virtude de nós queremos acolher, né? Como uma mãe acolhe seus filhos, nós queremos acolher organizações, projetos, instituições que já existem e estão precisando de ajuda. Como eu sempre fui muito enfronhada na área social, desde quando eu montei a minha empresa há 10 anos atrás, eu linkei a minha empresa ao sonho de trabalhar com ação social, eu percebi que muitas pessoas querem ajudar e não sabem como, têm medo, né, de estarem, de repente, ajudando ou trabalhando com alguém que não seja de muita credibilidade. E na outra ponta, eu tenho muito projeto, muita instituição precisando e não tem quem ajude. Então, as minhas clientes, elas começaram a acreditar em mim para começar a criar essa ponte com instituições, boas instituições, e elas começaram a trazer doações. Então, meu salão de beleza virou um centro, né, de coleta, e dali eu levava para essas instituições. Com o passar do tempo, eu entendi que isso precisava ser muito maior. Então, eu idealizei o Auroras do Brasil, depois eu fui atrás de amigas que apoiavam esse projeto, tive o incentivo de trazer esse projeto aqui pela Alesp, aqui dentro da casa, e poder nascer esse movimento de fomentar, de acolher do extremo sul ao extremo da zona leste, essas entidades que precisam de nossa ajuda. E como é que a Alesp apoiou o movimento de vocês e o surgimento da Auroras do Brasil? A Alesp abriu as portas, né, para esse lançamento desse projeto. Então, nosso primeiro evento do Auroras do Brasil aconteceu aqui na casa, aqui na Alesp, né, e nós fomos muito bem acolhidas, muito bem recebidas, e com isso nós podemos proporcionar um evento gigantesco, com grandes nomes, com grandes projetos que foram homenageados pela Alesp e também por nós aqui da Auroras. E com isso, nós lançamos o projeto Auroras do Brasil como evento aqui da Alesp, onde teve mais de 200 pessoas presentes nesse evento. Foi um evento maravilhoso, foi um evento incrível. E desde então, desde que o evento aconteceu, que muitos projetos têm chegado até nós. Projetos super interessantes, onde estamos avaliando e que precisa desse apoio que a Auroras pode entregar. Não só isso, como também abriu as portas para que a gente possa, né, transformar essas vidas com esses projetos. E a Alesp tem sido esse apoio dentro da Auroras. Então, a Auroras surgiu com um grande evento aqui dentro da Alesp. O parlamentar, quem foi? O convite foi feito pelo deputado, né, pastor André Bueno. Ele fez esse convite em dezembro, junto com a equipe dele, não, assessor, o Ari Carvalho, o Brito, vereadores, né? E na época, o prazo era tão curto que confesso que deu um medo, né? Mas nós falamos, não, nós abraçamos a causa, já que ele acreditou em nós, já que ele acreditou no que nós queríamos trazer aqui para dentro da Alesp, nós fomos para cima desse projeto, desse evento. Ele, inclusive, presidiu, né, o evento para nós, deu muita credibilidade, muito apoio. Então, agradecemos em nome dele, né? O projeto Auroras do Brasil já é uma ONG? O projeto Auroras do Brasil, ele é um apoiador. Ele é a mãe dos outros projetos, né? Então, ele iniciou com esse propósito de apoiar outros projetos a crescer. Então, ele vem com uma proposta diferente de todos os outros projetos que existem. Não é só mais um projeto. O Auroras do Brasil, ele é um projeto voltado para ser apoio dos outros projetos, de outras ONGs, de outras entidades. Então, é como se ele fosse mesmo a mãe para apoiar todos os outros a crescer. Nós não estamos criando apenas um projeto. A ideia do Auroras não é essa. A ideia do Auroras é que seja luz
e crescimento para os outros que ainda não teve essa direção de como crescer. Então, nós vamos promover evento para outras ONGs, evento para outros projetos, para divulgar esses projetos, para divulgar essas ONGs, para que isso cresça junto com a Auroras. Então, nós estamos com a ideia, trouxemos a ideia diferenciada de ser a mãe que vai carregar outros projetos e esses filhos cresçam para transformar vidas. E a Auroras, ela é formada apenas por projetos que são liderados por mulher ou não? Não. Aliás, nós trabalhamos com famílias, né? A ideia é criar famílias fortes para sociedades fortes. Então, é óbvio, quando nós falamos de projetos, vão ter aqueles que são voltados para mulheres que sofrem de violência. Nós vamos ter as mães atípicas, as mães solo. Mas nós também queremos trabalhar com projetos para tirar crianças da rua. Queremos trabalhar com projetos que já existem, que dá capacitação, primeiro emprego. Então, é uma gama muito grande. Nós queremos realmente apoiar todos. Por isso, ele vai nascer, formalmente falando, como uma fundação. E essa fundação, a nível nacional, nós queremos propagar esse encontro e essa evolução de projetos que já tem. Então, por exemplo, eu conheço um projeto lá no extremo da leste que tira as crianças da rua e ensina eles a serem atletas. É campinho de futebol. Só que ali eles estão livres de influência, né, da criminalidade, da droga, enfim. Eles são acolhidos. Então, esse tipo de projeto a gente vai assinar embaixo, nós vamos pôr um selo e nós vamos propagar isso. Pessoal, vamos ajudar esse projeto nessa região, porque nós vamos tirar as crianças da criminalidade. Então, isso nós vamos fazer com crianças, com projetos de idosos, com projetos para autismo, tantos outros que tem. Tem muita coisa boa. E como é que vocês apoiam, fazem essa costura? É com investimento, com financiamento ou com conhecimento? Com conhecimento e de vasta divulgação. Hoje nós temos uma rede de network que tem acreditado em nós, tem acreditado no nosso projeto e que pode nos ajudar a divulgar e arrecadar renda para esses projetos. Então, a nossa ideia é muitos projetos que são pequenos e que não conseguem fazer um evento para arrecadar renda, para que esse projeto se divulgue e chegue a mais pessoas. Nós podemos fazer isso por esse projeto. Então, nós podemos trazer divulgação, podemos trazer espaço de negociação de pessoas que querem ajudar esse projeto, mas não sabem que ele existe. Então, tem muitos projetos que estão lá no extremo leste, que ele não é tão divulgado assim, e nós, através da rede de contato que nós temos, do apoio de pessoas que estão acreditando no Auroras, assim como nós, podemos pegar esse projeto, fazer um evento com essa promoção, trazer pessoas interessadas a fazer doação para esse projeto, fazer esse projeto crescer através dessa divulgação que o Auroras trouxe para eles. Juliana, você já deu exemplo de um projeto que atua com criança e que levam essas crianças para jogar futebol. Por favor, eu gostaria que vocês enumerassem os projetos e dessem detalhes, até podem trazer o nome também desse projeto. Tem muita coisa mesmo. Por exemplo, os principais. Tampinhas que Curam. Tampinhas que Curam é um projeto que todos nós podemos fazer dentro da nossa própria casa. Pegar as tampinhas de plástico de garrafas que a gente usa, de produtos de limpeza, a gente recolhe todas essas tampinhas e leva para o posto de coleta. Né? Tem vários distribuídos em São Paulo. Refrigerante PET também? Principalmente, é o que mais a gente recebe. Quando a ONG Tampinhas que Curam recebe isso, o que ela faz? Ela separa tudo por cor, tudo direitinho, por tamanho, ela vende isso, né, na sucata, então a reciclagem, toda essa parte, né, da reciclagem. E essa verba, ela vai para mães que têm filhos em quimioterapia. Então, normalmente, a mãe que está em tratamento quimioterápico. Quimioterapia. Que tem câncer. Normalmente, a mãe das crianças que têm câncer, elas não conseguem trabalhar. Elas se dedicam à criança. E, às vezes, elas têm que vir de outro estado, elas precisam vir de outra cidade para ficar aqui em São Paulo, acompanhando a criança no hospital. Então, esse projeto, por exemplo, ele dá esse amparo a essas mães. Ele reverte todas essas tampinhas. Então, imagina quantas tampinhas a gente joga no lixo. Então, ao invés de jogar no lixo, condomínios podem fazer uma ação e colocar as tampinhas dentro de caixas e levar.
Comércios podem fazer isso, gastronomia, salões de beleza, todos nós podemos com uma simples tampinha fazer isso. Outro projeto, o dos lacres. Lacres de latinha viram cadeiras de roda e essas cadeiras de roda são emprestadas para pessoas de baixa renda quando elas sofrem alguma necessidade, precisa usar uma cadeira de banho, de roda, não tem condições de alugar. Então, essa instituição vai lá e ela faz isso. Aí nós temos, por exemplo, a Casa da Mulher Paulistana. Casa da Mulher Paulistana, hoje ela acolhe mulheres que sofrem violência doméstica. Nós sabemos que muitas vezes a mulher sofre, ela é vítima de violência por não ter renda, por não ter independência financeira. Então, ali ela levou uma cabeleireira, uma manicure, ela dá capacitação para essas mulheres. As mulheres já saem de lá formadas. E como a gente tem esse link com os salões de beleza, elas já saem também empregadas. Caso elas não possam estar trabalhando em algum lugar, elas querem trabalhar sozinhas, ser empreendedoras, nós entramos com aula de empreendedorismo e aula de educação financeira. Então, também nós doamos o nosso tempo nessas instituições. Então, a mulher ela sai dali completa e ela tem liberdade para poder tocar a sua vida. Então, são instituições, assim, lindíssimas. Aí a gente vai, por exemplo, para a ONG Florescer da Nádia Bach, 35 anos ali grudada com o Paraisópolis. O que ela faz? Ela pega essas mães e ensina corte e costura. Então, nós doamos o nosso jeans, elas reciclam esse jeans em peças personalizadas e únicas. Então, você vai ter uma jaqueta, você vai ter uma saia que ninguém mais tem, só você. E o trabalho rico, totalmente manual, ensinado por professores voluntários. Miriam, você me fala de algumas instituições. Nós temos várias, né? Nós temos o campinho de futebol, que realmente faz parte de tirar essas crianças das ruas e essas crianças ter um tempo ali onde elas têm essa conexão, que elas podem sonhar, que elas podem crescer longe de toda essa violência que existe, né? Então nós temos, lá em Guarulhos, nós temos esse projeto, que nós podemos aí crescer mais ainda esse projeto, aonde tem não só o campo de futebol ali para as crianças, como os pais também. O orgulho de ver os filhos engajados em um esporte que muitas vezes eles não conseguem pagar. Né? Então, não conseguem pagar um treinamento para um filho, mas tem algum projeto que faz isso por eles. E vem o Auroras do Brasil e ajuda esse projeto a crescer. Então, nós temos vários projetos, não só esses projetos dentro do Auroras, como nós também, que somos fundadoras, acabamos doando o nosso tempo também, com a nossa expertise para ajudar esse pessoal a crescer. Né? Então, a gente vem, cresce isso, tem a Casa Bem Querer da Mulher, que também é uma casa que acolhe também mulheres que passam, né, por problemas aí com o marido, com violência doméstica, que a gente também já fomos lá, já entregamos palestras e que a gente tem esse amor, esse carinho por essa área, né, dessa mulher, que ela precisa desse apoio e estamos lá, por ser mulheres também, né, estamos lá querendo que essas mulheres se desenvolvam, porque o psicológico delas estão totalmente abalado. E a questão da educação financeira que ela falou que você domina? Eu sou gestora financeira e educadora financeira há mais de 8 anos no mercado, né? E eu já faço essas palestras voluntárias para entidades, para igrejas, para que as pessoas possam conscientizar da importância da educação financeira, porque infelizmente a gente não acha, né, com tanta facilidade. Então eu venho trazendo essa conscientização, que independente do salário que a pessoa ganha, o que importa é ela entender que ela consegue sim administrar a casa, administrar suas finanças, crescer dentro disso, para não ficar endividada ao ponto até mesmo de não ter o que pôr na mesa, porque tem que pagar dívida. Então, a gente, como os fundadoras da Aurora, a gente também tem essa expertise e a gente também se doa desse lado, né, de ensinar esses projetos a como que fazer a administração financeira do projeto. Muitas pessoas sabem, né, muito bem crescer o projeto, divulgar, mas também não sabem fazer a gestão, principalmente a financeira. E aí vem também o Auroras para trazer essa orientação de como que você vai administrar agora o financeiro desse projeto, com todas as doações que vêm. E projeto nem sempre tem a doação necessária. Então, precisa ser muito bem administrado. E eu, como educadora financeira com tanta experiência no mercado, também me coloco à disposição como fundadora do Auroras para estar ajudando esses projetos assim. Como é que vocês fazem, vocês balizam as entidades que vocês vão estar
acolhendo? Como o Auroras é muito novinho, né? Ele acabou de nascer, então nós estamos fazendo uma triagem do que está chegando para nós. Alguns projetos, algumas ONGs a gente já conhece. Por exemplo, essas que nós citamos aqui, nós já nos conhecemos há mais de ano, já foi apresentado para nós. Da tampinha, da costura. Sim. A Casa Bem Querer Mulher, como ela comentou também, é uma casa que dá auxílio psicológico e jurídico gratuito. Sim. Porque quando a gente fala da violência da mulher, é tanta coisa que envolve, a mulher sai desgastada, né? Fisicamente, emocionalmente e financeiramente. Então vira um caos. Então essa casa, por exemplo, também traz. E assim vai, são N entidades. Como a Auroras começou agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos recebendo o contato dessas organizações. Por dia, a gente tem recebido em torno de 3 a 4 pessoas que nos chamam, ou no WhatsApp, ou no Instagram. Nós somos 3 Auroras, tem uma que hoje não pôde estar presente. Nós nos dividimos para fazer uma triagem desse projeto. O que nós vemos nesse projeto? Quanto tempo ele existe? Quem é o presidente, o responsável, o líder por ele? A quem ele atende? Se envolve dinheiro, se não envolve dinheiro? Porque nós não queremos também pôr nosso selo ou nosso nome em nada que não seja legal. Tem que ter credibilidade. A partir do momento que nós fazemos essa triagem, nós jogamos primeiro no nosso Instagram. É como se fosse ali um banco de dados. A vitrine. Uma vitrine. Isso. Então, se você entrar lá agora, por exemplo, você vai ver mais de 20 nomes. Esses 20 nomes passaram por nós. Nós fomos conhecer, nós queremos saber, nós queremos ir até o local, ver se esse local existe mesmo, né? Depois de feita toda essa triagem, a gente traz aqui também, para dentro da Alesp, para o deputado conhecer, para outras pessoas daqui de dentro conhecer, para a gente sentir que o negócio realmente é firme, é confiável. Aí o Auroras assina embaixo e a gente vai ajudar. Nós já temos um evento programado para março. Aí esse evento de março, spoiler, né? Vamos dar um spoiler. Esse vai ser só de mulheres, porque nós vamos comemorar o mês da mulher. E o que nós vamos fazer? De novo, trazer ao palco. Nós trouxemos 8 no último. Nós pretendemos trazer mais 8. E divulgar. E essas 8 entidades. Entidades. Sim. E aí essas entidades, antes de estar ali no palco com a gente, elas já foram fiscalizadas por nós. Nós sabemos quem nós estamos pondo ali. E aí ela vai ter a oportunidade de falar sobre o seu projeto em mais um evento. No caso, em março, vai ser um evento só para mulheres por conta do tema. Depois nós vamos fazer outro e outro. A grande novidade é que nós vamos ter um livro. Esse livro vai ser lançado no final do ano. E essas entidades que estão nos procurando agora, eu acredito que até outubro, até novembro, elas vão estar também nesse livro. Elas também vão aparecer ali e vão receber a nossa assinatura. Miriam, qual que é o maior desafio do Auroras do Brasil? Acho que o maior desafio é fazer essa triagem. Porque tem muita gente chegando, né? Tem muitas entidades que nós queremos ajudar, mas ainda não conseguimos ajudar todas. Porque o Aurora, ele está surgindo agora. Então, ele está surgindo agora, já muito grande, com apoio muito grande, mas nem sempre queremos abraçar todas, mas não podemos ainda. Então, essa triagem, ter que decidir de fato, fazer toda essa triagem, sabemos que a demanda ainda é muita, tem muito projeto muito bom, que a gente pode ajudar, mas ainda não temos braço suficiente para ajudar todos. Então, o maior desafio do Aurora hoje é essa triagem, essa demanda, né? E também toda essa gama que a gente está tendo de direcionamento, de ajuda, para que a gente consiga posicionar as entidades que vamos ajudar. Porque ao mesmo tempo que temos muito apoio, nós temos que direcionar muito bem o que está chegando até nós, para que de fato seja útil para cada entidade. Então, que de fato a gente consiga trazer resultado. Porque o Auroras não é só uma divulgação. De fato, nós queremos acompanhar a divulgação, vem o início, mas nós queremos acompanhar esse projeto crescendo. Nós queremos ver o crescimento desse projeto. Queremos saber que, de fato, toda a ajuda que o Auroras está trazendo para esses projetos seja transformações de vidas. Então, acompanhar tudo isso também é um desafio.
essa triagem, a distribuição, querer abraçar tudo e acompanhar também todo esse processo de crescimento desses projetos. Esse é o nosso maior desafio hoje, porque nós somos 3, né? E nós somos apenas 3 por enquanto. Queremos abraçar? Sim, queremos abraçar, porque tem muita coisa boa, né? Queremos atender todos? Queremos, mas ainda não conseguimos. Por isso que nós precisamos fazer uma triagem e fazendo uma classificação dentro dessa triagem. Qual que nós podemos, com recursos que temos, alcançar e transformar vidas de fato. E acompanhar tudo isso, né? Eu acho que o acompanhamento é o mais importante. Saber que, de fato, está transformando vida. Saber que, de fato, vidas estão sendo transformadas, alcançadas, o projeto está crescendo, a coisa está acontecendo. Então, isso é o maior desafio. Acompanhar tudo isso de perto, mas também é gratificante. Ao mesmo tempo que é um baita de um desafio, é muito gratificante você saber que você está ajudando a transformar vidas, a transformar pessoas, a transformar famílias e mulheres. Então, eu acho que o Auroras, por mais que tenha muitos desafios e que está crescendo e que está vindo hoje, a sensação de dever cumprido, de estar dando tudo certo, diversas famílias transformadas, diversas entidades crescendo e a gente ajudando, como mãe mesmo, cuidando de um filho, é muito gratificante. É muito gratificante para a gente. Como que é o seu projeto individual? O meu individual? Bom, é um projeto social? É um projeto social. É que assim, eu sou empresária, né? Eu trabalho como empresária. Também sou mãe, tem todos os desafios que uma mulher tem. Aí, quando nós tivemos a pandemia, eu falei, eu preciso fazer mais. Eu não posso ficar só com o meu salão com portas fechadas. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu fui e comecei a arrecadar cestas básicas, máscaras, material de limpeza e comecei a levar na casa das manicures e na casa dos cabeleireiros. Então, tudo começou assim. Que eram seus funcionários. Isso. Então, eu sozinha, individual mesmo, fazia isso, né? Arrecadava, conversava com as clientes, comentava a situação que a área da beleza estava ficando já. Com 15 dias, eu já tinha manicure em situação de vulnerabilidade, porque elas recebem comissão, né? Fez, ganhou, não fez, não ganhou nada. E aí eu levava essas cestas básicas na casa delas. Bom, quando a pandemia passou, a coisa continuou. As clientes que frequentavam o salão, os vizinhos, as pessoas do bairro, e o bairro onde eu fico é no Morumbi, ali o pessoal é muito bairrista. Eles não saem dali, eles fazem tudo ali. Então eles começaram a entender que aquele espaço era um espaço para levar roupas, era um espaço para levar sapatos, um espaço para levar alimento. Então, individualmente, isso ainda acontece, mas informalmente. Eu não tenho um instituto meu, uma ONG minha. Eu alimento as outras ONGs com aquilo que eu recebo. Por exemplo, tem um projeto na região do Paraisópolis chamado Doce Viver. A Nice Porto que encabeça ele. Ela é uma confeiteira de primeira mão. Os doces que ela faz é aqueles assim que a gente não esquece. Inclusive, eles foram servidos no evento do Auroras do Brasil, no último, né? O primeiro e o último que teve agora, né? E o que acontece? O que ela fez? Ela alugou uma mansão e ela cede a casa dela, essa mansão, para que pessoas de baixa renda saibam o que é uma mansão, saibam o que é servir na casa de alguém que tenha um outro nível de vida e aprenda a fazer os docinhos e tudo mais. Então, ela cedeu a casa dela. Ela traz essas moças que estão em situação de vulnerabilidade, ela ensina a fazer doce, ensina a fazer bolo, ela ensina a trabalhar, ensina a servir, ensina a montar mesa, ensina a atender a classe A, ou seja, elas saem preparadas para trabalhar em qualquer casa de família, qualquer restaurante de qualquer classe. E eu a conheci dentro do salão. Então ali o meu salão ele começou a ser posto, as pessoas chegavam até mim. Catalisador. Um catalisador. E aí quando veio o convite, né, do deputado, eu falei, não, isso não pode ficar pequeno, não pode ficar só comigo. Isso tem que ter nome, isso tem que acontecer, porque até então ele não tinha nome, ele não tinha nada.
Olha, nós vamos para um rápido intervalo agora. O Auroras do Brasil volta daqui a pouco aqui no Alesp Cidadania. Hoje estamos conversando com Juliana Pires e também Miriam Nascimento. Fique ligado, é rapidinho. E neste Alesp Cidadania, retomamos o papo hoje com a presidente e vice-presidente do Auroras do Brasil, a Juliana e a Miriam. Juliana, conta pra gente agora como é que surgiu a sua vida nessa área do empreendedorismo social. Eu acho que eu nasci empreendedora, sem sombra de dúvida. Eu comecei a empreender de verdade quando eu tinha 4 anos de idade. Que eu comecei a vender, eu sou do Nordeste, eu sou nordestina. Eu sou do Rio Grande do Norte. E aí eu comecei a vender doces na rua, com 4 anos de idade, junto com a minha irmã. De lá eu fui para a roça. Mas esses doces eram feitos em casa? Era feitos em casa, pela minha mãe fazia. Que doce? Era pirulitos, né? No Nordeste tinha muito aquele pirulito caseiro, então eu pegava numa tábua e saía vendendo na rua. Então eu comecei a empreender com 4 anos de idade, eu nasci para ser empreendedora. E de lá, eu fui, com 5 anos de idade, eu fui para a roça. E aí comecei a empreender na roça de novo, onde eu plantava feijão, milho e vendia. E fiquei até os meus 13 anos. Meus pais se separaram, minha mãe veio para São Paulo, meu pai ficou lá e depois aos 13 eu vim para cá, para São Paulo também. E aí quando eu cheguei aqui, é uma coisa, quando você começa a empreender, acabou. Você só empreende na vida, né? Não tem outra coisa para você. E aí eu fui empreender vendendo roupa, eu fui empreender vendendo lingerie, montei uma oficina de costura, fiquei um tempo na oficina de costura e eu sempre amei o financeiro. O financeiro sempre foi uma das minhas paixões. Até que eu falei, eu vou unir esse negócio. Eu vou unir agora o financeiro com o meu empreendedorismo, porque eu sou empreendedora nata. E aí foi onde eu comecei a me especializar nessa área, como educadora financeira, como gestora financeira, como gestora empresarial. Montei a minha empresa, que hoje é a empresa Bora Ricas. E essa empresa, ela veio justamente dessa demanda de atendimentos para mulheres empreendedoras. Essas pequenas empreendedoras que montam o seu negócio, mas não sabem nada de finanças, e é normal. A maioria, elas são muito boas em vendas, em atendimento, mas na hora da gestão financeira, a gente não aprende muito isso na vida, né? E nem na faculdade. E aí eu comecei a atender muitas mulheres assim, né, pequenas empreendedoras, e aí eu criei o Bora Ricas, que é uma empresa voltada para crescer essas mulheres, para que essas mulheres tenham um espaço onde elas se conectem. Lá eu faço roda de negócio com elas, dou aula de gestão financeira com elas, e ensino elas o passo a passo, de maneira simples, porque o financeiro não precisa ser aquela demanda maçante. E aí eu criei o Bora Ricas, onde eu comecei a fazer vários eventos. Então, comecei a fazer eventos no Bora Ricas, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, e fui criando isso e montei essa rede de mulheres empreendedoras e também comecei a fazer muitas palestras voluntárias de educação financeira, como eu falei, atendendo famílias, ajudando famílias a sair do endividamento, a sair do estado de vulnerabilidade financeira, sair dessa prisão, né? De trabalhar para pagar boletos e o negócio não cresce e não sabe para onde vai, como que faz fluxo de caixa. Então eu comecei a criar essas demandas dentro do Bora Ricas, onde eu fazia eventos e workshops gratuitos sobre educação financeira, sobre gestão empresarial para essas pequenas empreendedoras, a manicure que saiu agora e que montou o estúdio dela, quem faz design de sobrancelha que começou agora, como fazer um plano de negócio. Comecei a ajudar essas mulheres e comecei também a levar essa educação barata, né? Essa educação de maneira mais barata, porque nem sempre as pessoas podem pagar de fato. E essa expertise sua que você traz para a Auroras do Brasil. Para Auroras do Brasil. E aí, junto com isso, e foi aí que eu conheci a Juliana, e a Juliana se tornou grande parceira, e foi aí que veio toda essa ideia de que a gente já faz isso. Então, a gente já faz esse voluntariado, a gente já se doa para crescer projetos, para crescer empresas, para crescer tudo isso. Então, vamos unir tudo isso com esse projeto. E veio a Auroras do Brasil, onde a gente pode expandir esse lado social. Onde a gente pode expandir, onde a gente pode crescer, onde a gente pode ajudar mais pessoas ainda. E aí veio essa união.
veio essa união, essa chama de querer ajudar as famílias e veio tudo isso através dessa junção, dessa condição. Juliana, você que está na área, você que atua na área da beleza, qual que é o maior erro que você enxerga que os recém-empreendedores cometem? Bom, primeiro o empreendedor ele acha que ele vai trabalhar menos do que ser um CLT. Isso não é verdade. O empreendedor ele precisa arregaçar mangas e entender que é tudo com ele. Seu salão era na Zona Leste e foi para a Zona Sul, por quê? Foi. Eu era CLT. Trabalhei 25 anos na área administrativa, sempre como secretária de diretoria, secretária de presidência. Então eu fui acumulando conhecimento administrativo. Eu via a forma como os meus CEOs trabalhavam e sonhava ser um deles. Daí, há 10 anos atrás, eu virei a mesa, abandonei o meu trabalho. Na ocasião, quase gerou um divórcio, porque o meu marido não concordava de sair da estabilidade para a instabilidade. Eu tinha um bom salário, aquelas condições todas que o CLT dá de segurança. Bom, conseguimos resolver a situação, né? Ele acabou aceitando que era um sonho meu ser empresária, geradora de emprego. Eu um pouquinho diferente da Miriam, eu gosto do empreendedorismo, apoio o empreendedorismo, mas eu sempre quis ser empresária, geradora de emprego. E aí eu montei a minha primeira empresa. Minha primeira empresa nasceu na Zona Leste, porque era próximo da casa onde eu morava. Eu sou do ABC, Santo André, São Caetano, São Bernardo, sempre foi a minha vida. E ali, grudadinho na Zona Leste, nós montamos o primeiro salão. Eu conheci uma pessoa que estava em situação de vulnerabilidade, porque o marido havia deixado ela dessa forma, abandonado, com um filho pequeno, e era uma excelente profissional da beleza. Eu não sei pegar em um cabelo, então não tinha como eu montar um salão sozinha. Então eu levei essa pessoa, tirei essa pessoa da situação de vulnerabilidade, coloquei dentro do meu salão, dei a ela uma cadeira para ela poder trabalhar como cabeleireira e a função de gerenciamento. E ali eu percebi o quanto o empreendedor não sabe gerenciar. Porque ela era muito boa trabalhando no cabelo, como profissional, mas não sabia gerenciar. Então, quando nós chegamos, né, anos depois no Auroras, e eu conheci a Miriam nesse meio tempo, o papel fundamental que o financeiro tem que ter e o administrativo tem que ter, senão os salões fecham. Bom, o salão começou a crescer muito, porque eu fazia toda essa parte administrativa. E a maioria dos salões de beleza, eles têm uma grande cabeleireira que virou dona, um grande cabeleireiro que virou dono, mas sem nenhum conhecimento administrativo. Aí o salão fecha. Quando eu tomei o salão por liderança e falei, vou fazer só a parte administrativa, eu fui vista por uma proprietária de um salão no Morumbi que estava numa situação muito difícil. O salão estava à beira da falência. Novamente passei por uma crise no meu casamento, porque eu comprei um salão quebrado, um salão falido. E aí eu brinco, quando as pessoas chamam a gente de louca, não faz isso, né? Não é maldade no coração deles, né? Eles estão preocupados, a família está preocupada, mas vai que é o caminho. O empreendedor ele tem que se arriscar, ele tem que ir. E eu fui e assumi esse salão, mesmo nessa situação, beirando a falência. Há quantos anos? 10 anos atrás. Hoje, meu salão é referência no bairro. Hoje, nós já ganhamos mais de 5 premiações, inclusive fomos premiados na Lesp. Então, a situação, o que os salões faltam? Falta administração, falta gestão. O empreendedor, ele não entende que ele tem que conhecer a administração também. Não basta só ele saber fazer cabelo, saber ser uma boa manicure. E aí eu estendo, não basta só ele ser um bom contador, não basta ele ser um bom dentista, doceiro. Não basta ele ser um bom doceiro. Se ele não souber administrar o negócio dele, 3 anos com boa administração para pagar as contas. Isso eu falo para qualquer mentorado meu, que eu dou mentorias para empreendedores. 3 anos fazendo uma boa administração para você ter tua empresa 0 a 0. 5 anos para você começar a ter lucro. E muito trabalho. Então, 3 mais 5, o 5º depois do terceiro? O 5º depois do terceiro. Certo.
esse é o caminho para qualquer empreendedor. Não adianta pensar que ele vai ter lucro no primeiro ano. Não adianta imaginar que ele vai trabalhar menos do que quando ele era CLT. As responsabilidades vão ser dobradas. Provavelmente ele vai abrir o comércio, ele vai fechar o comércio. Provavelmente ele vai ter que assumir a responsabilidade por erros que não foi ele que cometeu. Ele virou dono do negócio. Então esse é um grande desafio que eu entendo, é isso que eu falo para qualquer empreendedor. Primeiro, você tem que amar ser empreendedor, é isso que eu quero, é o sonho da minha vida. Eu quero aumentar o empreendedorismo e ser um empresário, eu quero gerar empregos, mas eu tenho que entender tudo isso primeiro, senão vai falir, vai quebrar. A importância do Sebrae, né? Importância do Sebrae, Importância do Sebrae. com certeza. E o governo dá esses caminhos, basta a pessoa querer, basta a pessoa entender que ela precisa percorrer. Nós entramos com um paralelo social, Sim. mas isso já existe. Falta, né, pegar na mãozinha. E hoje você ali tem e apenas caminhar. um salão? Já tive 3, mas como eu trabalho com consultoria e mentoria, né, para salões de beleza e pequenos empreendedores, eu resolvi ficar com um salão só. Também teve a questão da pandemia. A pandemia, ela ficou muito difícil para administrar as coisas. Então eu preferi fechar os outros 2 e ficar onde eu tinha mais funcionário, onde eu tinha mais pessoas que dependiam dali para sobreviver. O Morumbi hoje ele conta com 35 profissionais atuantes. Nossa, bastante. Então eu pensei, se eu fecho o Morumbi, eu estou pondo 35 famílias na rua. Então eu optei pela Zona Leste. A Zona Leste, na verdade, eu passei para outra pessoa. Ele existe, ele está lá. E aonde eu tinha na Paulista, eu fiz a mesma coisa. Eu passei para frente. Deixei outras pessoas cuidarem daqueles nichos. Porque ser empreendedor também é ir trabalhando dia a dia com o que vai acontecendo, né? Seja uma pandemia, seja instrumentos ou equipamentos que facilitam a vida da mulher e que ela não precisa mais ir mensalmente a um salão de cabeleireiro. Sim. É ser bom em resolver problema. Ser empreendedor tem que ser isso, né? Se reinventar. Tem que se reinventar, tem que ser bom em resolver problema, tem que ser resiliente. Eu acho que o empreendedor, ele precisa ser resiliente, porque nada sai do jeito que você planejou. Essa é a verdade. Por mais que você planejou o seu negócio, por mais que você fez plano de negócio, hoje a gestão de pessoa, a gestão financeira, a gestão comercial de um negócio é um desafio para qualquer negócio. Quem trabalha nessa área de serviços, hoje em dia, seja na área de restaurantes ou mesmo no salão de beleza, a maior dificuldade é a questão de pessoal, né? Sim. A falta de mão de obra Sim. interessada e especializada. Exato. Sim. E comprometida. Comprometida. A pandemia mudou um comprometida. pouquinho o perfil também das pessoas. As pessoas começaram a comprar por iFood e começaram a chamar os profissionais dentro de casa. Então, quando voltou, esses clientes nem todos voltaram para os seus salões. Eles continuaram com essa tendência. E aí o salão não ganha. Então, grandes salões fecharam por causa disso. Eles não têm mais condições de manter os custos, porque o profissional vai na casa da cliente. E a empresa, salão, não recebe nada por isso. Um outro problema gravíssimo que está surgindo, os grandes condomínios já estão trazendo para dentro dos seus, né, empreendimentos a área beleza. Sim. Só que essa área da beleza, ela não está vinculada a nenhum salão. Está vinculado aos profissionais. O profissional, ele vai até lá. O salão não participa. Ele usa o espaço. Recolhimento de imposto, porque o salão tem que pagar. A gente não sabe se esse recolhimento de imposto está sendo feito, porque o profissional ele vai no autônomo, sem gerenciamento de ninguém. E proliferação de doença pública. Porque os salões de beleza, eles são constantemente avaliados pela vigilância sanitária. A gente recebe visita da vigilância sanitária. Ou essas visitas, elas vêm porque elas estão programadas para acontecer, ou por denúncia. Sim. Agora, lá dentro do condomínio, o profissional entrou lá dentro, levou materiais cortantes, alicates, tesoura. Isso passou pelo métodos e processos de esterilização da vigilância sanitária? Então, tudo isso, pós-pandemia, gera um conflito muito grande, porque os salões precisam pagar por tudo isso. Precisa ter esses métodos, processos, a gente tem que apresentar tudo esterilizado, tudo pronto. Mas, quando vai na casa do cliente, perde-se isso. Então, é uma questão muito grave, né? Pós-pandêmica,
de quebra de salão. Temos, viu? Até agora não parou, um salão quebrando atrás do outro. Profissionais que acham que indo na casa do cliente eles estão ganhando mais, que não tem que passar comissão para ninguém. A cliente achando que está pagando menos e esquece desses pilares, né? Que é a arrecadação de impostos e a questão da saúde. A empreendedora, quando você coloca isso para as pessoas, elas acham melhor atender individualmente ou abrir uma porta? Depende muito da área de atuação. A internet, ela veio trazendo várias portas abertas. Então, geralmente, essas pessoas que se acostumaram a trabalhar pela internet, dando aula como professores, né? Como consultora empresarial há muitos anos, eu vi muitas escolas de educação, de inglês, de espanhol, se desfazendo por causa disso, porque a pandemia trouxe essa praticidade de dar aula em casa. Aula particular. Aula particular, aula em casa. Então, as pessoas querem fazer aula em casa. Hoje, as faculdades fazem isso muito. Então, para quem é professor, para quem tem escola de educação, de outras línguas, é muito difícil manter. Por causa dessa concorrência, a pessoa acaba fazendo mais barato, porque está em casa e não tem todos os custos que ela falou. Então, essa área, as pessoas querem abranger, elas querem falar com mais pessoas, elas querem ter uma turma cheia, elas preferem fazer em casa. Já restaurante, lanchonete, já não pode ser tão em casa assim. Então, eles precisam, sim, ter um ambiente, eles precisam, igual os serviços, que é salão e tudo isso, mas não tem a demanda de mão de obra como antes. Porque antes tinha a demanda da pessoa querer ir até um restaurante, hoje é o iFood. Então, na sua casa... É mais barato, não tem estacionamento, não tem 10%, a bebida... Não precisa se arrumar, trocar. Maravilhoso! E na sua casa, você pode ir lá e montar uma cozinha industrial e você vender. Só que você não consegue escalar muito quando você está em casa, porque você não consegue montar uma equipe. Então, depende muito também da mentalidade da empreendedora, até onde ela quer chegar. Até onde ela quer chegar. Ela quer mesmo ficar só trabalhando em casa? Ela quer ficar só dando aula, assim, online, em casa? Ela quer mesmo só ter uma cozinha, ela e mais algumas pessoas na casa dela para atender o iFood? Ou não, ela quer crescer? Ela quer ser referência, né? Eu quero ter um restaurante onde eu sou referência, onde tem uma equipe, tem vários garçons. Você é pensar grande, hein? É pensar grande, tem que pensar grande. Nos dias de hoje, com inflação ainda mais na área alimentícia. Mas sabe o que acontece? Em todo o tempo da nossa história do Brasil, nós tivemos crise. Não tem como não ter crise. Se a gente pegar a crise econômica, ela está em vários cenários do nosso país. E nunca quebrou de fato e falar, zerou, vamos fechar todos os estabelecimentos. Então, a gente tem que se reinventar. Quem é empresário... Isso aconteceu na pandemia. Na pandemia. Então, chora que eu vendo lenço, né? Não é? Você tem que pensar nisso. Você tem que falar, enquanto os outros estão lá, na cozinha industrial dela, também tem pessoas que querem um ambiente acolhedor, familiar, um ambiente para sair de casa. Nem todo mundo quer ficar em casa. Cuidado com os modismos, lembra aquele picolé, não lembro se era picolé mexicano, a palheta mexicana. A palheta mexicana. Aí todo mundo entra nisso, todo mundo entra nisso e depois quebra. Então, aquele antigo ainda funciona. Ainda funciona, o bem feito, sabe? Aquele antigo bem feito. Então, se você tem um espaço, que você acolhe aquela família, que tem um espaço para criança, as pessoas também cansam de ficar em casa. Chega final de semana, as pessoas querem sair, trabalhou o tempo todo, querem sair. Então, funciona, se você fizer bem feito. Então, você tem que ter as duas visões, depende muito da sua mente, depende muito do seu plano de negócio. Então, se você quer ser uma empresária, igual a Ju falou, que eu quero empregar pessoas, que eu quero crescer, eu quero ser referência, procure um bom ponto. Faça um bom plano de negócio. Analise a sua clientela. Traga estratégia de vendas. Faça uma boa gestão e acredite. Eu penso muito assim, que em todas as áreas da nossa vida, você tem que lidar com 3 fé. Primeiro, você tem que acreditar em Deus, que é o que eu acredito, né? Estou falando de mim. Você tem que acreditar em você e nas suas ações. Se você não acreditar nisso, não vai fluir a sua vida. Agora vamos voltar para Auroras do Brasil, que a gente já está chegando ao final do programa. Para quem ligou a TV agora, quem está na internet nos escutando, projeto Auroras do Brasil. Como é que as pessoas podem participar? Seja através de investimentos, doações ou para receber ajuda?
Exatamente. Então, o Auroras ele vai acolher esses dois grupos de pessoas. Pessoas que querem ajudar e as que precisam de ajuda. As que precisam de ajuda, vai mandar para nós, né, ou no direct do Instagram, ou pelo nosso WhatsApp, que a gente tem deixado aí, né, à disposição. Nós vamos marcar uma reunião. Talvez essa reunião pode acontecer aqui na Lesp, pode acontecer em algum outro ponto que mais próximo da pessoa. Nós vamos fazer uma triagem disso e nós vamos começar a cuidar daquela instituição. Quem quer ajudar? Quem eu gostaria de apoiar, gostaria de fazer um evento aqui na minha empresa, tem um projeto que eu conheço, que eu queria levar para vocês, vai usar o mesmo processo, vai usar os mesmos caminhos, vai atrás uma de nós três, né? Nós temos a Marlise junto com a gente nesse projeto, e nós vamos em cima, nós vamos trabalhar com essa pessoa, nós vamos ajudar. Também tem as redes sociais, né? Tem o Auroras do Brasil lá no Instagram, onde as pessoas que querem conhecer um pouco mais o projeto, que querem fazer doação, que querem engajar, saber como pode ajudar esse projeto a crescer, pode nos acompanhar, né? Pode ir lá ver diariamente o que está sendo postado, quais são os projetos que estamos postando no Aurora do Brasil. Estão apoiando? Que estamos apoiando, né? Visitando e fazendo toda essa demanda de reunião. Entra em contato conosco através do direct, sempre vai ter alguém respondendo, ou eu, a Ju, a Marlise, nós vamos estar lá respondendo, tirando dúvidas, e pode marcar uma reunião. Então, muitas das vezes, se tiver um empresário que fala, eu me interessei, quero saber sobre a Auroras, quero estar com essas meninas, entre em contato no nosso direct lá do Instagram, se apresente, a gente marca uma reunião, vai até essa empresa, fala um pouco mais do Auroras, traz os projetos que nós estamos apoiando, para que ele se sinta engajado e ele entenda como funciona, e aí ele possa nos apoiar também, né? Então, nós temos também os nossos eventos, que nós estamos aí cheios de eventos, onde também estamos postando lá nas nossas redes sociais, temos o grupo do WhatsApp, que também postamos os nossos eventos, para que as pessoas possam participar, é muito importante para Auroras, para que as pessoas participem do evento, para que as pessoas conheçam as entidades que vai estar lá. Então, nós temos grupo VIP no WhatsApp, para que as pessoas acompanhem o evento do Auroras, temos o nosso Instagram, para que as pessoas também possam conectar a gente lá. Então, é interessante que as pessoas conectem a gente por esses contatos aí. Repete só o Instagram do Auroras, por favor. Auroras do Brasil, @Auroras do Brasil. E por que o nome Auroras? Bom, primeiro nós conversamos muito, debatemos muito nomes, né? Era Mulheres alguma coisa, Mulheres do Brasil, enfim, todos já tinham alguém que já estava nessa linha. E de repente nós pensamos em luz, em transformação, em amanhecer, em recomeço. E aí veio a aurora, do Aurora Boreal, aquele espetáculo de Deus, né? Que não tem quem não olhe para aquilo e se encante e fale, isso é um transformador de vidas. Então, Auroras do Brasil nasceu com essa ideia de transformar vidas, de trazer luz, de trazer um espetáculo, né, para a sociedade, e que a sociedade se abrace, se dê as mãos e nós façamos aquilo que não dá só para o governo fazer. Não adianta esperar só o governo fazer, é muita coisa. Nós podemos fazer também. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. A gente que agradece estar aqui, é um prazer. Muito obrigada. Hoje no Alesp Cidadania nós falamos do projeto Auroras do Brasil, que foi lançado aqui na Alesp. Conversamos com a presidente do projeto, Juliana Pires, e também a vice-presidente, Miriam Nascimento. Muito obrigada pela sua audiência.